Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Como que tá? Então eu vim gravar mais um vídeo pra dizer o que que aconteceu que eu sumi do canal. Prometi tanto trazer conteúdo e cadê o prometido? Prometido e nada entregue. Então eu vim falar pra vocês o que aconteceu, né? E também falar um pouquinho da minha faculdade. Pra quem não sabe, eu faço estágio, né? Tenho 2 filhos. Tenho salão pra mim cuidar, tenho meu marido pra mim cuidar, tenho a casa pra me cuidar, então eu tenho muitos afazeres, né? Ainda tem o estágio, tem a faculdade, tem o salão, tem a casa, tem os filhos, tem o marido. Então tem muita coisa, né? Aí você precisa dar conta de fazer comida, dar conta de limpar a casa, dar conta de cuidar da roupa. Aí às vezes você precisa ir no médico, na farmácia, no mercado, às vezes precisa ir numa loja comprar uma roupa. Então são muitas atividades. E aí o que acontece? Entrou o outono, né? E aí com essa pegada de inverno começou assim, tipo um efeito dominó de todo mundo ficar doente. O Lucas ficou doente, João ficou doente, meu marido ficou doente, eu fiquei doente. Eu acho que eu fiquei doente umas 4 vezes. Isso fora aquele resfriadinho assim que o nariz quis correr, tipo hoje que eu tô. Então, assim, os meninos tinham ficado doentes. Aí na outra semana eu comecei a vomitar muito. Aí fui no médico. Aí já tinha ido no médico com eles. Aí fui no médico de mim. Depois mais umas 2 vezes. Não, mas mais umas 3 vezes eu. Mais umas 2 vezes eu fui, porque eu fiquei com sinusite muito forte. E depois ainda fiquei a terceira vez e acabei não indo no médico. Então foi uma série de reviravolta que aconteceu na minha vida. Isso tudo tendo que fazer as coisas da faculdade, ir pro estágio, ir pro salão, diminuir as idas pro salão. Cheguei até faltar no estágio. E fora as peculiaridades que tem, assim, rotineiras mesmo, que acontecem na nossa vida. Então, por que que de fato eu não vim gravar? Porque eu fiquei doente? Não, na verdade, juntou o fato de eu ter ficado doente e a semana de prova. Então, a última vez que eu fiquei ruim, eu tive até febre, que eu não tenho há muitos anos. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui fazer as provas direito. Então, eu peguei exame, tive que fazer exame das provas. Porque não consegui ler, não estava conseguindo ler, as coisas embaralhavam na minha cabeça. Inclusive, no último dia que eu fui fazer prova, eu tava com febre, não sabia que eu tava com febre, porque eu tava com calafrio, né? Mas achei que era normal, porque tá frio, né? E tava muito frio no dia, só que na verdade era por outro motivo. E como a gente sempre tenta ir levando as coisas, achei que não era nada demais, a não ser uma sinusite comum. Uma sinusite brava. Aí eu falei, vou fazer prova, porque eu não vou deixar pra depois, né? Eu não gosto de deixar pra depois. E aí o que acontece? Eu fiz a prova, vou ficar um pouco mais pra trás pra ficar melhor pra vocês me verem. Daí eu fiz a prova, não sei se eu tô olhando certo, gente. Nesse momento eu acredito que eu estou olhando pra câmera. Que a minha visão é outra. Da de vocês é meio estranho, porque eu tenho que olhar pra um outro ponto. E aí, eu tive que fazer exame das provas. Então, assim, como faz muito tempo que eu não gravo, vim aqui gravar. Inclusive, depois desse vídeo, rapidamente já vai ter outro, porque é um vídeo de compra. Hoje é sexta-feira, né? Hoje eu tenho um dia bem cheio. E eu vim só fazer esse vídeo pra poder dar uma devolutiva pra vocês, já que eu tô trabalhando com o canal, né? E eu gosto também, tô sentindo muita falta de fazer vídeo. E aí hoje como que vai ser? Eu já acordei, tomei um banho, porque ontem assim, como eu fiquei doente, tô querendo fazer umas coisas, queria comprar uma botinha baixa, basiquinha, depois eu venho mostrar pra vocês. Queria comprar também umas roupas de frio, que eu tava precisando. E aí teve um dia que eu peguei, fui comprar o sapato num lugar, a roupa em outro, e eu fui andando e trabalhei no salão, fui pro estágio, fui fazer a prova. Então eu fiz muita coisa, então acho que eu fiz um esforço físico muito grande. Então tem uns 3 dias que eu tô sentindo uma dor muito forte nas pernas e no pé, assim embaixo, assim, no pé, sabe?
uma dor muito forte. Acho que agora melhorou, só que eu prometi pra mim mesma que hoje eu não ia fazer nada em casa, exceto comer, estudar e fazer o vídeo pra vocês, que aí daí eu faço sentada mesmo. Então, vou falar um pouquinho da minha faculdade brevemente, pro vídeo não ficar longo. Pra quem não sabe, né, eu faço pedagogia na Unip. E esse semestre eu fiz um exame de ciência, vou fazer o exame de ciências sociais, porque não fui bem na matéria, porque eu tava muito doente. Inclusive, quando eu fui fazer essa matéria, eu tava muito ruim, meu nariz tava escorrendo muito, eu tava espirrando umas milhões de vezes. Mas graças a Deus agora eu tô melhor. Fiz o exame de pedagogia integrada, história e geografia, fiz de como que é? Aquela área da vegetação lá, esqueci o nome. Então eu fiz um monte. Hoje eu vou fazer de ciências sociais, com fé em Deus vou passar, que eu vou estudar feito doida agora. Já tenho comida pronta pra mim levar, então não vai ter nenhum problema, graças a Deus, que eu fiz ontem à noite. Mesmo com muita dor, eu falei, não, eu vou fazer e aí eu deito mais cedo. Aí eu fiz bem rapidinho uma sopa, cuidei do João, já tinha cuidado das coisas de manhã em casa. E consegui fazer o exame, consegui passar, graças a Deus. Eu acho que não ia passar porque eu não tinha estudado o suficiente, que eu tava cuidando da casa, pra não ficar tudo estilo abandonado. E aí eu revezo, às vezes eu fico uns 2 dias sem limpar a casa pra poder estudar quando é semana de prova, e às vezes pego um dia que tem prova, mas eu não estudei tanto assim porque eu tive que fazer alguma coisa. É complicado, e às vezes não, às vezes eu pego e distribuo um pouquinho pra cada dia, que é o certo, né? Mas enfim. E aí, pra quem não sabe, eu faço pedagogia na Unip, estou no penúltimo semestre, que são 6 semestres. Estou no 5º, né? Eu termino esse ano provavelmente, se tudo der certo e não ficar nenhuma matéria, porque eu não sei o que acontece. Sempre acaba ficando alguma coisa e aí você tem que fazer no outro semestre, porque eles não jogam pro próximo, que é o último, parece. Eu não sei, inclusive eu vou obter essa informação hoje na faculdade, né? Pago um valor bem em conta, que eu faço a faculdade online. Eu gosto bastante de fazer online, pra mim me ajuda bastante, só que assim, na Unip é bem puxado. Se você não estudar, você não passa, porque apesar da faculdade ser online, as provas são presenciais, só tem uma prova ou outra que é online, porque no geral as disciplinas, pelo menos 4 disciplinas, entre 4 e 5 por bimestre, são presenciais as provas, e é bem difícil, gente, até pra quem passa as provas colando lá, não tem como, porque assim, tem um instrutor na sala. Isso nem veio ao caso, né? Porque se a gente vai fazer uma faculdade, não tem um objetivo de colar, né? Porque a gente quer aprender alguma coisa. Então, eu tô no 5º semestre, e assim, no começo eu me perdi um pouco, inclusive eu peguei DP de uma matéria. Ah, lembrei, educação ambiental, inclusive eu fiz ela nesse semestre, nem sabia que eu ia fazer, eu tive que estudar às pressas, assim, de última hora, porque eu nem lembrava que tinha tido essa matéria. Então, enfim, eu acho que, assim, é melhor, só que porque você consegue deixar pra estudar quando você tiver mais tempo, só que assim, ao mesmo tempo é muito puxado, porque, olha, é bem cansativo. O que me ajuda é fazer estágio, porque aí na semana de prova, eles dispensam a gente 3 horas mais cedo, né? Eu faço, pra quem não sabe, eu faço estágio pela Prefeitura de São Paulo, um dos melhores estágios que tem. É um horário bem legal, são horários de 6 horas, antes eu fazia de 4 horas. Na verdade, esse estágio ele veio mudando ao decorrer do meu contrato, porque quando eu entrei que eu ia sair, como eu não tinha recebido minha bolsa auxílio, eu liguei pra falar, olha, eu tô saindo, mas eu só liguei porque eu não recebi minha bolsa auxílio. Aí ela falou assim, não, a gente acha uma escola melhor pra você, mais próxima. Aí eu falei, tudo bem, se achar uma escola mais próxima, né, porque sempre pagou muito pouquinho. Mas aí, ao decorrer do processo, a bolsa auxílio do estágio, ela foi melhorando, foi aumentando gradativamente. Isso ajudou, né? Porque aí você fala assim, não, então vou ficar.
né? Aí eu falei, não, tudo bem, então vou ficar, né? Já arrumou uma escola perto de casa, arrumei uma escola, gostei bastante. Aí o aluno não tava indo, né? Porque a gente acompanha um aluno com deficiência, né? E vários tipos de deficiência. Deficiência intelectual é o que eu acompanho atualmente. Mas tem deficiência física, tem autismo, tem várias, né? Mas eles, assim, no geral, a gente pega uns alunos muito bons, muito carinhosos, muito legais, mas às vezes tem um outro aluno que a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar, até porque a gente precisa da experiência, né, de conhecer o aluno, de saber qual que é, assim, a forma que a gente tem que trabalhar para conseguir, assim, uma comunicação mais assertiva com ele, né? E, inclusive, não, imagina o trabalho, assim, que nós temos, que a gente não tem experiência nenhuma. Então, agora chegou o armarinho ali do salão, falei, nossa, o que é essa caixa grande? Aí chegou um negocinho de manicure, que eu tinha parado de fazer unha, né? Porque o João tem 3 anos, e assim, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu ficava com medo dele chegar perto, que eu, naquele momento eu não tinha creche, né? Aí eu peguei e parei de fazer unha pra não ter trabalho nenhum de essa questão. E agora eu voltei, que ele já tá um hominho muito inteligente, muito esperto. Pra quem não sabe também, trabalhei muito a educação positiva, a disciplina positiva, né? Que é, vamos supor assim, que eu fazia muito errado com o meu primeiro filho. Tanto é que a gente agora tem uma certa dificuldade na educação dele, né, por conta disso, porque vamos supor assim, você pega uma criança que, vamos supor, eu pego a pessoa assim, um ser, tiro a roupa e põe debaixo do chuveiro e daqui a pouco começa a andar sem a pessoa saber para onde ela vai. Imagina, iam falar que eu sou louca. De certa forma, não estaria errado, né? Porque eu seria uma louca mesmo. Então, aprendi que a gente tem que ter uma comunicação com a criança, porque ela existe, segundo Montessori, né? A criança, muitos adultos naquela época de 1900 acreditavam que a gente tinha que pegar a criança, né, e tratar ela como um ser inferior a gente. Na verdade, ela não é um ser inferior, ela é um ser tão importante quanto o adulto, né? E se a gente explica para o adulto, por que a gente não pode explicar para a criança? Por exemplo, o meu marido, né? Às vezes eu quero ir para um lugar com ele, ou ele quer ir para um lugar comigo, aí ele fala assim, olha, vamos comprar um ingresso pro cinema, pra gente ir pro cinema, assistir o filme tal. Quando que a gente vai? Que dia? Que horas? Tá, a gente vai levar quem? Então, essas coisas a gente não se comunica. Quando eu vou atender uma cliente no salão, eu não pergunto pra ela que horas que você pode ir, que cor que você quer o seu esmalte, como é que você quer, tá machucando sua unha. A gente não tem total delicadeza pra tratar um ser humano adulto, né? Que às vezes nem teve a sua formação tão boa, por exemplo, tão assim, como que eu falo, mais clara, né? Não teve uma educação assim que as pessoas se comunicavam com ele mais assertivamente, e acabou se tornando um adulto assim, às vezes meio perdido, né? E a criança que está em fase de formação é o ser que a gente mais precisa explicar as coisas. Porque eu, por exemplo, quando o meu filho era pequeno, eu pegava ele e dava banho, tirava do nada, puxava ele assim, sem agressividade, né, gente? Mas eu pegava ele, vem cá. Aí tirava a roupa dele, aí dava um banho nele, quando eu tinha 3 aninhos, assim, 4 aninhos. Aí dava um banho nele, aí pegava na mão dele e saía andando. Eu sabia para onde eu tava indo, o que eu ia fazer, mais ou menos que horas que eu ia voltar, porque caminho que eu ia ir, se ia chover, se ia fazer frio, sol, o que eu precisava levar, e ele, né? Então não tem, assim, não faz sentido eu fazer isso, né? Então sempre quando eu agora aprendi muitas coisas, lendo bastante livro, li também né,
Jane Nelson, o livro da Jane Nelson, Disciplina Positiva, muito bom. Tem para adolescentes também, inclusive precisa fazer uma nova releitura do livro. Li também um livro da Montessori, assisti bastante filme adquiri muitas informações, me informei bastante na pedagogia, com as crianças, ia vendo que dava resultado, que não dava, né? E tem coisas que é muito mais difíceis de consertar quando a criança já tá maior. Então, quanto maior, pior. Então, às vezes é bom sofrer um pouquinho, você aprendendo como que é uma educação, uma disciplina positiva com a criança ali, ensinando para ela, não é dizendo sim, ai sim, ai sim, ai sim, tudo sim, não. É você explicando para a criança o que pode e o que não pode. E o que não pode, explicar por que não pode. E o que pode, explicar também por que você pode fazer aquilo. Para ela poder entender e poder fazer reflexão das ideias na cabeça dela e se organizar, né? Para que ela venha a entender como que funcionam as coisas, né? Então, não sei se talvez eu esteja usando as melhores palavras para falar com vocês, né? Mas assim, por exemplo, eu vou dar o meu filho chega, eu falo que eu tava com saudade, porque realmente, de fato, eu sou louca pelo meu filho. Então, realmente, de fato, eu tava com saudade. Falo que tava com saudade. Quando eu vou deixar ele na creche, eu falo, olha, hoje a gente vai, quando for à noite, a gente vai pra casa da vovó. Mais tarde eu venho buscar você. Então, eu falo as coisas que vão acontecer, né? Eu falo que a professora é legal, porque a professora realmente, nossa, a professora dele é muito legal. A do ano passado também era muito legal. Ela às vezes fica na sala dele, ela adora. As duas professoras dele são ótimas. Nossa, pra mim seria uma amiga, porque eu admiro pessoas com esse tipo de personalidade. Então, assim, ele chega e eu falo assim, olha, agora nós vamos jantar, olha, agora nós vamos tomar um banho, olha, a mamãe vai pôr o seu pijama, olha, não come porque tá muito quente, agora a gente vai esfriar a comida primeiro pra você depois comer. Olha, a mamãe tá cozinhando a comida. Não, mamãe, eu quero. Falei assim, mas não tá pronto, tem que esperar fazer e tem que esfriar pra depois você comer. Então, eu sempre explico as coisas pra ele, porque se estiver quente, vai queimar a sua boca. Já aconteceu dele queimar, justamente por eu só virar assim pro lado, né? Já aconteceu dele encostar alguma comida, queimar os lábios, né? Mas eu rapidamente já resolver a situação, né? E explicar, olha, tá muito quente. Se você achar que tá bom, faz um biquinho, coloca assim pra ver se tá bom. Eu ensino pra ele, porque assim, sei que a gente não sabe o dia da manhã, se a gente vai estar vivo ou não, mas pelo simples fato dele ter a autonomia dele, igual o Paulo Freire fala, né, da importância da gente ter a nossa autonomia. Então eu explico sempre as coisas pra ele. Às vezes ele quer fazer as coisas sozinho, eu deixo, né? Então ele tá ficando muito independente, é muito bacana poder ver o resultado da educação. Então tudo ele fala assim, mamãe, pode? Aí eu explico pra ele, olha, pode, mas não agora, tal hora a gente pode fazer isso. Olha, agora a gente vai no cinema, você tem que entrar na cadeirinha do carro, porque é perigoso, fica na frente. Então eu sempre procuro explicar as coisas pra ele. Ah, eu não quero pôr a touca, olha, você vai ter que pôr a touca, porque tá frio, lá fora tá ventando, né? E esse vento gelado faz mal no rosto, né? E quando você chegar lá dentro da escola, você pode tirar, né? Então, aí quando eu vou tirar, eu falo, olha, eu tô tirando sua blusa, né, tá calor. Ou então, falo, você tá com calor, vamos tirar a blusa? E ele, normalmente, ele fala que sim. Mas no começo não foi assim, ele muitas vezes queria do jeito dele, e aí eu fui explicando, né. É muito bacana se você tiver a oportunidade de ver, de ler esse livro, é uma super indicação que eu super indico. Gente, o vídeo ficou muito longo, não acredito, não era pra ter ficado tão longo, mas eu já vou parar por aqui pra não ficar mais longo que isso, tá, gente? Já deixa seu like, se inscreve aí no canal, fala aí como que você educa aí na sua casa, qual que é a forma que você achou melhor pra educar seu filho, coloca aí nos comentários, que é sempre uma polêmica, fala de qual cidade você tá falando. Um beijo e até o vídeo de comprinhas no mercado. Tchau!